Bíblia comigo, por gentileza. Em Hebreus. Eu estava perguntando a Deus hoje o que o Senhor queria que eu trouxesse para a tua igreja. Ainda falei para Deus, a semana, se não me engano, a semana retrasada, domingo retrasado, eu falei sobre salvação completa, salvação do corpo, da alma e também do espírito. Então nós estamos tendo umas pregações aqui muito profundas sobre algo que Deus vem colocando em nossos corações. Esta noite, Deus falou no meu espírito para mim falar um pouquinho sobre fé. Embora sei que é uma leitura bíblica que já conhece lá em Hebreus, mas vamos obedecer à voz do nosso Senhor e fazer aquilo que Deus tem nos ordenado. Irmãos, ontem eu tive uma experiência muito boa com Deus. Ontem, durante a semana passada, eu fui convidado, um pastor, as filhas deste pastor me achou pela internet e fui convidá-la para ir pregar numa igreja Unificação, alguma coisa, unicista. E eu falei, meu Deus, que igreja é essa, unicista? Falei, nunca ouvi falar isso na minha vida, igreja unicista. Aí eu conversei um pouquinho com o Nabala, porque o Nabala vive pregando em todo quanto é lugar. Aí o Nabala falou assim para mim, pastor, apóstolo, essa igreja é a igreja das irmãs, das irmãs que usam véu. Eu falei, Jesus, vou pregar numa igreja de umas irmãs que usam véu. Eu sou de uma doutrina totalmente oposta. Senhor Jesus, o que eu vou pregar nessa igreja? Preocupado, irmãos, né? Porque é uma igreja de doutrina bem rígida. Falei, Senhor Jesus. Aí depois veio o título para mim da pregação, que era um jantar de casais. Foi até por isso que me convidaram, porque viram o nosso trabalho de casais, do jantar de casais. Convidaram para estar pregando lá. E nós fomos lá. E quando eu tinha mais ou menos uns 9, 10 anos, eu me recordo que meus pais iam sempre em Barrinha, na casa de uns primos meus, de uns primos nossos que tinha lá. E quando eu entrei assim na cidade, na avenida que nós entramos, eu falei para Jaque, falei assim, pastora, amor, eu me recordo que eu tenho uns parentes que moram nessa avenida aqui. Aí chegamos até a igreja, encostei o carro. A filha do pastor saiu para fora, nos cumprimentou, mandou nós entrarmos. Entrei dentro da casa, eu e a pastora, sentamos na sala, começamos a conversar ali, até o pastor, o pai sair de dentro do quarto, estava se arrumando. Na hora que o pai saiu de dentro do quarto, eu olhei para ele, a minha memória foi lá quando eu tinha 9, 10 anos de idade. Eu olhei e falei assim, eu conheço o senhor. Aí ele me olhou e falou assim, isso também não é estranho para mim não. O senhor tem parentes em Sertãozinho? Eu falei, tenho. Ele falou, tenho. Aí eu falei assim, me cita o nome de um parente seu em Sertãozinho. Aí ele ficou pensando, eu falei assim, vou dizer um nome, o senhor me fala se é teu parente. Eu falei, senhor José Lemes. Aí ele falou assim, José Lemes é meu primo. Eu falei, Conceição é minha prima. Eu falei, pois bem, então eu também sou teu primo. José Lemes é meu tio e a Conceição é minha mãe. Mas na hora que eu vi ele, eu me recordei, irmãos, de quando eu tinha 9 anos de idade, quando eu ia na casa deles. E hoje ele é pastor, tem igreja lá. Eu revi uns parentes que eu nem conhecia. O que nós tem de primo, só tem prima lá, pelo amor de Deus, velho. Um monte de gente que eu não conhecia. Você assim, esquece sua prima. Falei, amém, Deus abençoe. Então foi uma experiência única que Deus me deu, de pregar numa igreja assim, e de chegar lá, rever. Quando eu vi ele, eu me lembrei dele de quando eu era criança. Então, aí batemos um papo, conversamos bem. Foi muito bom estar ali. E com certeza nós iremos retornar para estar pregando o evangelho. E o interessante é que o pessoal gostou tanto, que eu queria terminar a pregação, falar sobre relações, relacionamento, sobre casamento, sobre família. Eu queria terminar e o povo da igreja ficava assim, não pastor, termina não, continua. Eu falei, gente, já acabou meu dicionário. Vai, continua mais um pouco. Eu falei, então tá bom. Aí eu ia abrindo, rasgando o verbo no nome de Jesus. E foi uma bênção lá.
Então eu trago para vocês de lá, dessa igreja unicista, um abraço para vocês no nome de Jesus, amém? A igreja unicista nada mais, nada menos é que eles fazem a ceia do Senhor uma vez só ao ano, eles seguem a Páscoa, é isto. Depois eu fui entender o que era unicista. Hebreus 11:1, quem achou, dá glórias a Deus. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem, Pois pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio a existir das coisas que não aparecem. Vou repetir de novo aqui os primeiros parágrafos. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Amém, igreja? Irmãos, Hebreus cita aqui vários homens, se nós continuarmos lendo, cita aqui fatos e grandes feitos de vários homens da fé. Homens que venceram a fio de espada, homens que fecharam bocas de leões, homens que realizaram coisas tremendas e terríveis sobre a terra, homens de carne e osso, igualzinho a mim, igualzinho a vocês, homens igual a nós, homens com os mesmos sentimentos que há em mim e há em você. Esses homens da fé fizeram milagres extraordinários. O interessante é que não eram semideuses, o interessante é que não eram anjos, o interessante é que não eram semideuses, resumindo, eram homens que veio sobre a terra. Se você continuar lendo o livro de Hebreus, nós não iremos, alguns estudiosos dizem que até hoje não encontram o escritor do livro de Hebreus. Diz que aqui está registrada uma história no livro de Hebreus que tem grande eficácia para a minha vida e para a sua vida essa noite. Olha para o seu irmão e fala assim: irmãos, no livro de Hebreus tem grandes histórias para revolucionar a nossa vida. Agora preste atenção aqui. Nós encontramos aqui a Bíblia dizendo assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Agora, quem são estes homens que venceram a fio de espada? Quem são estes homens que fecharam ou taparam bocas de leões? Quem são estes homens que venceram em fornalhas de fogo? Quem são estes homens que o livro de Hebreus relata que esses homens tiveram uma história, que tiveram um testemunho, que tiveram conquista, que tiveram sucesso? Quem são esses homens que a Bíblia, que Hebreus está relatando? Esses homens, querido, se você prestar atenção quando fala que os antigos alcançaram testemunho, está se relatando ali de Sansão, de Gideão, está falando ali de Daniel, está falando de Isaías, de homens que foram decapitados, de homens que foram cortados pelo meio, como Isaías. Isaías foi cortado pelo meio. Homens que foram pendurados de ponta cabeça, homens que perderam a sua cabeça por amor ao Evangelho. A Bíblia diz que estes alcançaram testemunhos. Agora, o porquê que estes alcançaram testemunhos? Tudo por causa de algo chamado fé. Tudo por causa de algo chamado fé. Compreenda bem uma coisa: esses homens aqui, eles fizeram o improvável na terra. Esses homens, eles fizeram e viveram e viram coisas que era improvável homem comum estar enxergando diante dos seus olhos. Tudo porque que isso aconteceu com eles? Porque algo chamado fé estava impregnado, estava enraizado na mente, no coração e no ato que desses homens faziam. A Bíblia fala que Jesus chama essa geração de incredulidade, de incrédulos. A Bíblia fala assim, Jesus chamando a geração, ó geração incrédula. O porquê que nós hoje não estamos vendo tantos milagres? O porquê que nós hoje não estamos vendo tantas operações de maravilhas no nosso meio?
Por que nós hoje estamos vendo o improvável e o impossível estar acontecendo no nosso dia a dia, ou talvez no nosso meio? Tudo porque está faltando para nós, igreja, algo chamado fé. Nós não estamos sabendo o que é fé, igreja. Eu acho que é por isso que Deus colocou essa palavra no meu coração essa noite. Olha para o seu irmão e fala assim: irmão, você necessita de voltar a aprender o que significa fé na tua vida. Olha só, preste bem atenção. Esses homens aqui, da qual eu acabei de citar, Gideão, tantos outros aqui, Isaías, Sansão, esses homens todos que nós conhecemos biblicamente, fizeram prodígios, viveram milagres, viram sinais acontecer, porque eles não tinham a incredulidade dentro do coração dele. Eles não eram um povo mecânico, eles não eram uns cristãos mecanizados, eles não eram um cristão do século 21, que quando o pastor está pregando, está pesquisando ali no Zap, está pesquisando ali no Facebook, está pesquisando ali no Google, se aquilo que o pastor está pregando é uma realidade ou não. Esses homens aqui do Antigo Testamento, do qual Hebreus está relatando, eram homens que ouviam a palavra de Deus e acreditavam naquilo que saía da boca dos profetas. Eram homens que eram cheios do Espírito. O porquê que eles eram cheios do Espírito? Porque eram homens que teve uma experiência com o Deus vivo. Eram homens que teve uma experiência com Deus tamanha ao ponto deles não duvidarem de nada, que Deus poderia fazer todas as coisas no seu dia. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Nós precisamos de querer ter a fé que esses homens da fé tinham. Nós precisamos de buscar tamanha esta fé, igreja. Se nós quisermos ver milagres acontecer no nosso dia, se nós quisermos ver prodígios acontecer no nosso dia, se nós quisermos também tapar as bocas dos leões, se nós quisermos vencer as dificuldades do dia a dia, se nós quisermos vencer as lutas que o inimigo todos os dias se levanta para lutar contra a nossa vida, a Bíblia diz que sem fé é impossível você agradar a Deus, sem fé é impossível você vencer. É necessário que eu e vocês venhamos ter fé para triunfar também sobre essa terra. É por isso que eles venceram, é por isso que esses homens da fé tiveram testemunhos, porque eles não eram mecanizados. Eles buscavam o Senhor, eles buscavam a palavra, eles buscavam acreditar, eles criam naquilo que saía do altar, daquilo que saía da boca do homem de Deus. Eles criam na experiência que eles tinham com Deus. Só vence quem tem fé. É primordial você, igreja, é primordial você, irmã, ter fé no seu coração. Sem fé você não consegue fazer nada. E aquele que tem fé, aquele que crê, aquele que acredita, se ele lê algo na Bíblia, ele não coloca aquilo em xeque-mate, não. Ele lê que aquilo está lá registrado na Bíblia e crê, e ponto final. Entenda isso, é fé. Nós precisamos disso na nossa vida. Se nós olharmos aqui em Hebreus 11, versículo 17, pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Um homem só poderia oferecer o seu filho, ou seja, o seu melhor que ele tinha, era só através da fé. Era só através da fé. É só através da fé que nós iremos conseguir vencer. Olha para o seu irmão mais uma vez com amor e carinho. Dá uma risadinha para ele aí, vai. Vai descontrair um pouquinho. E fala assim para ele: o homem. Não, fala direito. O homem espiritual tem os olhos fechados para a razão. Ele vive pela fé. Ele vive pela fé. O homem espiritual tem os olhos da razão fechada. Ele vive pela fé. Ele não acredita na lógica do certo ou errado. Ele vive pela fé. Vou te explicar uma coisa. O que é o homem espiritual que vive pela fé? Ele não vive da lógica. Você acha que esses homens aqui de Hebreus, da qual eu citei,
Qual era a lógica de Daniel quando foi jogado nas covas dos leões? Qual era a lógica ali, igreja? Deixa eu simplificar então, vai. Você é posto dentro de uma jaula que tem só leões famintos ali. Qual que é a lógica? Os leões te comerem. A lógica era essa. Agora imagina se esses homens vivessem pela lógica. Daniel tinha sido morto, Sadraque, Mesaque, Abednego tinha sido morto na fornalha de fogo. Quem está me compreendendo? Pela lógica, Sansão não teria conseguido derrubar o templo dos deuses estranhos e voltar a vencer, porque a força de Sansão vinha pelo cabelo, mas o cabelo de Sansão tinha sido cortado. Pela lógica, eles não teriam tido vitória. Repito, o homem espiritual, ele não vive da lógica. O homem espiritual, ele não vive da lógica. Olha, está dando, a situação está difícil, a crise está aí. O homem espiritual não vive por esta lógica. O homem espiritual, ele vive da fé. O homem espiritual, ele sabe, ele tem convicção, ele tem certeza que a hora em que ele invoca o nome do Senhor Jesus, a Bíblia diz em Filipenses 2, 9 até 11, todo joelho se dobra e toda a língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O homem espiritual, ele vê o impossível diante dele. Ele vê algo que os olhos humanos não conseguem enxergar. Você está compreendendo qual é a diferença daqueles homens, dos homens, de mim, de vocês hoje? Eles não viviam da lógica, igreja. As perseguições que eles passavam era só para destruí-los, era para matá-los, era para ser açoitados, era para ser decapitados. Mas mesmo assim a lógica saía deles, a razão saía deles, e eles ficavam com algo chamado fé, e prosseguia falando do evangelho, falando do amor de Jesus, prosseguia tentando ganhar almas para Jesus. Esta é a razão da fé. Todos os homens que vivem pela lógica, homens e mulheres, não conseguem enxergar o impossível na vida dele. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Todos que vivem pela lógica, olha, não vamos fazer isso não, porque não vai dar certo. Não vai mesmo. Você só está na lógica. Não vai dar certo porque a situação está complicada. Olha, não vamos nem tentar fazer isso, porque olha, eu estou vendo que não vai dar certo. Isto é a lógica. Você não pode viver de lógica somente. Lembra que você é espiritual. Deus se comunica com você no espírito. Lembra que você tem um Deus que Ele está com você todos os dias. E esse Deus que está com você todos os dias, Ele está chamando a minha e a sua atenção hoje. Ei, viva mais pela fé. Viva mais em algo chamado fé. Irmãos, muitas vezes é necessário de nós sairmos da lógica para vir para a fé. Porque é na fé que nós iremos vencer. É na fé que nós iremos ver os impossíveis acontecer. Eu vou te dar mais um exemplo de fé e de lógica. Lembra nos evangelhos que uma mulher já estava com fluxo de sangue sobre ela? Quanto tempo? Acho que, se eu não me engano, é 18 anos, né? 12 anos. 18 anos era aquela mulher que andava encurvada. Essa era 12. De 12 anos ali, jorrando sangue dela, com aquele fluxo sobre ela. E qual foi a atitude daquela mulher? Ela dizia assim: se eu tocar ao menos nas orlas, nas vestimentas desse homem, eu serei curada. Qual era a lógica ali, irmãos? A lógica daquela mulher, pela multidão que cercava ali Jesus, era ela não conseguir chegar até Jesus. Mas pela fé, imagino eu, ela se arrastando e chegando e tocando naquela vestimenta, naquelas orlas, e Jesus sentindo sair virtude do corpo dele. Ele olha e fala: olha, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. O que é virtude, igreja? Não te entendi. Poder. Deixa eu te falar um pouquinho sobre poder. Abra sua Bíblia, Lucas 10, 19. Você vai entender. Se eu não me engano é isso. Lucas é que veio na minha mente agora.
Lucas 10, 19. Olha só, presta atenção. Eis, ó, aqui ó. Eis que vos dou poder para pisardes serpentes e escorpiões, e se beberem alguma coisa mortífera, dano algum vai lhes causar. Quem que está dando poder, irmãos? Jesus. Aqui é uma fala de Jesus. Deus, tanto faz, é o mesmo. Jesus e Deus é a mesma pessoa. Aqui era Jesus falando assim para os discípulos: discípulos, eis que vos dou poder, eis que lhes dou autoridades, e se beberem alguma coisa mortífera, dano algum vos causará. Saiu das vestes de Jesus poder e autoridade que estava sobre ele, para vir sobre aquela mulher, para que aquele sangue fosse tapado, fechado, bloqueado, parasse de sair sangue. Saiu o poder de cura, saiu unção de cura, saiu o bálsamo, saiu o Gileade, saiu o remédio para curar aquela mulher, mas através da fé. A lógica dela era ela não ser curada, mas através da fé ela arrancou de Jesus poder, unção e autoridade para ser curada. E é isso que Cristo quer dar para cada um de nós: poder, unção e autoridade. Mas para que Ele nos dê isso, poder, unção e autoridade, precisamos de ter fé. A lógica daquela mulher não era ela conquistar a cura dela, irmãos. Jesus, ao meu ver, olhando o evangelho que fala daquela mulher, Jesus não estava nem pensando em curar aquela mulher. Talvez alguns vá contra, mas há de se respeitar. Então, Jesus não estava nem com intenção de curar aquela mulher. Nem passava na mente de Jesus curar aquela mulher. Estou falando de Jesus, o homem. O Cristo que havia sobre ele já enxergava esta mulher. Amém? Alguém sabe o que significa Cristo? Ungido. Por que ungido? O Espírito do Senhor estava sobre ele. O Espírito que estava sobre ele, o Cristo que estava sobre ele, já enxergava todas as coisas. Mas o Jesus, homem que estava ali, nem pensava em curar aquela mulher. Nem passava na mente de Jesus. Mas olha só o que essa mulher provocou, igreja. Através da fé dela. Através da fé dela, dizia: se ao menos eu tocar nas orlas, nas vestimentas, na saia deste homem, se ao menos tocar na saia dele, nas vestimentas dele, no vestido dele, olha, eu vou ser curada. Quando essa mulher provocou a fé tamanha dentro dela, os olhos de Deus voltou-se para ela. Quem está pegando o que eu estou dizendo? Quando essa mulher colocou no seu espírito, no seu coração, na sua vontade, no seu intelecto, parou de olhar o que estava somente diante dos olhos dela, que era o óbvio. Quando ela parou de olhar isso e passou a olhar pela fé, ela começou a falar assim: olha, eu saio da lógica agora. A lógica é eu não conseguir chegar até lá por causa dessa multidão, mas eu estou saindo da lógica e eu vou pela fé. Pela fé, quando ela agiu pela fé, os olhos do eterno Deus voltou-se a olhar para aquela mulher. Se você não entendeu, deixa eu te dar uma explicação. Muitas coisas na sua vida está parado em você. Muitas coisas na sua vida não está dando certo, porque você só olha pelas coisas lógicas. Olhe um pouquinho pela fé, que os olhos de Deus vai voltar para você também. Quando ela agiu pela fé, os olhos de Deus voltou para ela, e ali Deus deu toda a condição para ela chegar e tocar e arrancar de Jesus o que ela estava precisando. Ela precisava de unção, de poder. Ela precisava de ser tapada aquele sangue que estava arrojando, estava saindo do corpo dela. Ela precisava da cura vir sobre ela, e foi isto que ela arrancou de Jesus. Ei, você essa noite pode arrancar algumas coisas de Cristo. Eu vou repetir, eu acho que você não compreendeu. Se você tiver fé, esta noite você pode arrancar de Jesus o que você precisa para a tua vida hoje. Eu vou repetir. Eu acho que a igreja inteira não compreendeu. Pela fé, aquela mulher arrancou de Jesus unção, poder, autoridade de cura. E quando ela, pela fé, tocou em Jesus, a virtude que Jesus estava falando: está saindo de mim poder. Se você tiver fé hoje,
o que você veio buscar, você pode arrancar a virtude também de Jesus. Você pode arrancar aquilo que você precisa de Jesus hoje. Deus, Ele opera, igreja, em resposta à sua fé. Compreenderam o que eu disse? Deus, Ele opera em resposta à nossa fé. Foi por isso que Jesus respondeu àquela mulher. Você pode prestar atenção numa coisa nos evangelhos. Todos que Jesus curava, Ele falava: vai, a tua fé. Porque era uma resposta da fé da mulher. Era uma resposta da fé da pessoa. Eu não sei o que você necessita. Eu não sei o que você precisa. Mas se você quer obter testemunho igual os antigos obteram, se você quer ter sucesso igual os antigos tiveram, se você quer ter vitória igual os antigos tiveram, eu te aconselho hoje, através da fé, arrancar tudo que você precisa de Cristo para a tua vida. Porque Ele tem tudo para mim e para você. Somente Ele tem a solução dos meus e dos teus problemas. Somente Ele pode ativar a fé que está em nós. Somente Ele pode mudar a situação da tua vida. Somente Ele pode mudar a situação da tua família. Arranque de Cristo hoje o que você precisa, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Arranca dele, igreja. Toque em Jesus hoje. Toca ao menos nas orlas, nas vestimentas. Age pela fé, sai da lógica um pouco. A lógica paralisa a sua fé. A lógica paralisa a visão diária que há em você. Para de ficar arrumando pretextos para algumas coisas da sua vida. Sai da lógica. Age na fé. A fé, eu te repito que a Bíblia diz. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Através da fé você pode obter aquilo que você quer para daqui 5, 10, 15, 20 dias. Através da fé você pode obter o milagre que você almeja conquistar para a tua vida, que você tanto busca. É através da fé, igreja. Compreendo que aquela mulher lá do fluxo, se ela olhasse somente para o âmbito comum que está ao redor dela, para o âmbito de impossibilidade que estava diante dela, ela não teria atingido o êxito que ela queria. Muitas das vezes, o que rodeia você, o que cerca você, é somente coisas lógicas, é somente coisas que te jogam para trás, somente coisas que queiram paralisar você. Mas eu venho como profeta de Deus hoje para dizer para você: saia da lógica, venha na fé, porque é na fé que nós iremos vencer, é na fé que nós iremos conquistar, é na fé que nós iremos passar também pelas fornalhas de fogo, é na fé também que nós tapamos bocas de leões, é na fé que nós iremos vencer qualquer tipo de problema que vem contra a minha vida e contra a sua vida, igreja. É tudo pela fé, no nome do Senhor Jesus. Age mais na fé para ter vitória. Age mais na fé. A fé, os homens bíblicos, as mulheres bíblicas, tinha tanta fé que um homem, um centurião, estava com um criado seu, um homem do seu exército, um homem da sua milícia, estava enfermo também. E esse centurião ficou sabendo que Jesus estava na cidade. Esse centurião chegou até Jesus e falou assim: Jesus, o meu oficial se encontra moribundo, se encontra doente, está enfermo. Mas Jesus, eu não sou digno nem que o Senhor pise lá na minha casa. Basta uma palavra sua. Basta somente a sua palavra, Jesus, para que o meu servo venha a ser curado. Deixa eu te dizer uma coisa. Basta uma palavra. O problema está hoje, no século 21, nos irmãos do século 21, nas igrejas do século 21, é de acreditar na própria palavra. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? O problema é esse. A Bíblia diz que o Deus deste século cegou a muitos. E
E muitos que mesmo estão dentro da igreja não creem na palavra, irmãos. Arruma pretextos, arruma um monte de coisa para não acreditar na palavra da fé. É por isso que muitos milagres não têm alcançado a sua vida. É por isso que muitas conquistas não têm alcançado a tua vida. Para aquele centurião, bastava somente falar assim, ó, Jesus falando, vai que a tua fé já curou o teu servo lá. Só isso bastava. Agora hoje em dia, nós oramos pelas pessoas, nós pregamos a palavra, as pessoas põem em xeque mate se aquilo que sai do altar é verdade ou não. Quem está entendendo? Ó, geração incrédula. É isso que Jesus dizia. Muitos falam assim, olha, o pastor falou aquilo, o pastor pregou, mas não é bem assim. Eu não acredito desse jeito. Até hoje, falo isso no nome do Espírito Santo de Deus. Nunca subi neste altar e preguei algo fora de contexto bíblico. Tudo que até hoje vocês viram sair da minha boca deste altar, sempre foi espaldado na palavra do Senhor. E muitos assim ainda deixam de crer naquilo que a Bíblia diz. Para o centurião bastou uma palavra para ele ver o milagre acontecer. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Quem está me compreendendo, glorifica o Senhor. Ou hoje, está assim, ó. O pastor vai pregar e a pessoa fala assim, eu não gosto daquele pastor pregando não. Eu não gosto da palavra dele pregando, sendo pregada por ele não. Deixa eu fazer uma pergunta para você, responda para si próprio. A palavra que qualquer outro pastor que suba aqui para pregar, tem respaldo bíblico? Se tiver respaldo bíblico, você gostando ou não, a palavra tem que ser pregada. É a palavra. O que bastou para aquele homem de centurião foi o verbo que saiu da boca de Jesus. Hoje, no século 21, as pessoas não querem mais ouvir os verbos que saem da boca dos profetas de Deus deste altar, ou de alguns altares. Estão colocando a sua lógica em cima. Igreja, repito, homens de fé, mulheres de fé, homens que vivem no Espírito, mulheres que vivem no Espírito, não podem viver 24 horas na lógica. Porque a lógica que nós estamos vendo aí fora é eu e vocês sermos massacrados pela mídia. A lógica que nós estamos vendo aí fora é eu e vocês sermos massacrados pelo mundo. Mas aqueles que têm fé, eles não vão viver pela lógica. Eles vão viver de uma certeza chamada fé. Eu creio que Deus vai me dar a vitória em meio a este caos e ponto final. Isso é fé. Isso é fé. Pode glorificar, irmão. Aleluia. Isso é fé. Para o centurião bastava somente ouvir o que saía da boca de Jesus. Mas eu não sou digno, Raboni, que o senhor vai lá pisar no meu território. Olha, basta uma palavra sua para que ele venha ser curado. Jesus falou, então vá em paz, já está curado. Será que se eu e você acreditássemos de tamanha certeza, de tamanha fé, de ouvir somente uma palavra assim, ó, vai, pode ir, que vai dar tudo certo na tua vida? Será que você teria essa convicção de fé, que vai dar tudo certo mesmo? Você está me compreendendo? Sim ou não? O que Jesus disse para o centurião era, pode ir, já deu tudo certo, já está sarado, já está curado. Aquilo que estava de errado no corpo físico dele, já não está mais. Vai e você vai ver ele curado. Será que se eu hoje falar assim para você, olha, qual o seu problema? Apóstolo, meu problema é isso. Está acontecendo isso. Irmão, vai, pode ir. No nome de Jesus. Já está curado, já está livre. O milagre aconteceu lá. Será que você teria essa fé?
Hã? Será que você teria essa fé de ouvir somente uma palavra assim? Ô apóstolo, eu preciso de arrumar um emprego. Irmão, vai em nome de Jesus, que a porta de emprego já está aberta. Será que você teria essa fé? Mas muitos são assim. O apóstolo, você ora para mim? Por quê, irmão? Estou desempregado. Oro hoje. Aí eu viro as costas, ele corre lá no pastor do CIDS. Pastor do CIDS, o senhor ora por mim? O pastor vira as costas, ele corre lá no profeta José Lins. Profeta José Lins, o senhor ora por mim? Será que isso é fé? Quem está pegando o que eu estou dizendo? Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Irmão, deixa eu te dizer uma coisa e preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Crente que fica assim, ó, correndo atrás de profecia. Crente que fica atrás correndo de revelações. São crentes preguiçosos. O porquê são crentes preguiçosos? Ei, eu tenho um Deus, vocês têm um Deus que abre a boca dele para falar com todos, não somente com um. Irmão, você não está no Antigo Testamento mais. Antigo Testamento era assim: Moisés que falava pelo Senhor. Antigo Testamento tinha os profetas que falavam pela boca do Senhor. Mas hoje no Novo Testamento é só você dobrar o joelho e entrar no Santo dos Santos, como diz em Hebreus, que Deus fala com você. Para de ser preguiçoso. Para de ter preguiça e ficar correndo atrás de profeta colar. Para de ter preguiça de entrar na presença do Senhor e ficar correndo atrás. Olha, o que você tem de revelação para mim? Ah, irmão, você fica mordido com um negócio desse. Me pinica um negócio desse. Quando eu ouço, eu falo assim, eu fui em tal lugar porque o camarada ali revela. Você é preguiçoso demais. Porque Deus quer falar com você no seu peculiar, no seu particular, e você fica indo por intermédios. Deus fala com todos. Ou você nunca leu Hebreus? O véu já rasgou, minha irmã e meu irmão. O véu foi rasgado. E se o véu foi rasgado é para você, igreja, entrar lá, para você ter acesso pelo sangue de Jesus, para poder entrar lá e também ouvir a voz do meu mestre e do seu mestre, ouvir a voz do Senhor, o teu Deus. É para todos. Todos vocês podem ouvir. Todos vocês podem ouvir orientações do Senhor. É só deixar a preguiça de lado. É só deixar o conformismo de lado e querer também ter tempo com Deus em oração, tempo com Deus em jejum. Isso só faz, irmãos, quem já está numa fé. Porque se você não tiver fé para isso, nada acontece. Nada acontece. A fé é primordial para tudo, até para ouvir a voz de Deus. Até para Deus te instruir, você tem que ter fé. Repito, quer ter vitória? Quer vencer? É necessário que você tenha fé. Sem fé é impossível você agradar o Senhor, o teu Deus. Sem fé é impossível você entrar no local sagrado, no Santo dos Santos. Sem fé é impossível você ouvir a palavra do Senhor e praticar. É impossível. Por que muitos ouvem a palavra do Senhor e não praticam? Porque a fé dele não condiz. A fé dele não corresponde. Quando você tem fé, você ouve a palavra que sai da boca do profeta e pratica. Se a palavra tem contexto bíblico, respaldo bíblico. Amém, igreja? E como eu disse, lá em Lucas 10:19, a Bíblia ali registra que quem está dando essa tal autoridade, quem está dando essa tal unção, essa tal ousadia, quem está dando este poder para o homem, não é qualquer outro homem, não é um homem qualquer. Quem está dando essa autoridade para você ir falar de Jesus, para você ir e pôr as mãos e curar os enfermos, para você ir e expulsar os demônios, para você vir pregar o evangelho para a massa, para a multidão, é Jesus Cristo de Nazaré. É Ele quem está dando essa autoridade. E você tem essa autoridade no nome de Jesus. Essa autoridade não está somente sobre a vida de pastores, igreja. Não. Isso daqui, Lucas 10:19, Cristo estava dando para os seus discípulos. Tem discípulo de Jesus aqui? Deixa eu ver.
Vou perguntar de novo, tem discípulos de Cristo aqui? Então está sobre você isso aqui, ó. Autoridade. Aquilo que saiu do corpo de Cristo, que veio até as horas dele e curou a mulher. Quem está pegando o que eu estou dizendo? A autoridade para curar, a autoridade para expulsar demônios, a autoridade para pregar a palavra. Unção, virtude é uma coisa só, é poder, é autoridade, é Deus te otorgando, é Deus te dando autoridade, é Deus dizendo vai. Deus está dizendo para você, vai com fé que o milagre vai acontecer, creia que vai acontecer, creia na palavra que vai acontecer. O centurião só bastou uma palavra para ele. Agora, para nós hoje, o pregador tem que virar piroleta para você acreditar. Para nós hoje, o pregador tem que se demonstrar muito espiritual para você acreditar. Igreja, você já ouviu falar do poder da palavra? Quem já ouviu? O poder da boca. A Bíblia registra que a sua boca tem poder para abençoar e para amaldiçoar. O poder da palavra. Agora você imagina aquilo que sai da tua boca misturado com unção. O que é capaz de acontecer na sua vida? Vou repetir. Imagina o que sai da tua boca misturada com unção. Ou seja, com virtude. Imagina um reprepré que pode virar a sua vida. Está compreendendo isso, sim ou não? Igreja, está na hora de você sair do âmbito natural das coisas. Está na hora de você sair da lógica. Vir mais para a fé, pelo amor de Deus. É na fé que eu enxergo o poder de Deus vindo sobre mim. É na fé que eu prego esse evangelho. É na fé que você se move no evangelho. É na fé que você se move no profético. É na fé. Se você não tem fé, não acredita, não adianta você querer se mover no profético, porque nada vai acontecer. O porquê é o profético? Veja só a igreja. Aquela mulher se moveu no profético, como assim? Já te explico. A multidão a cercava. Um monte de gente ali tentava paralisar a fé daquela mulher. Um monte de gente tentava paralisar. A multidão ali cercava dela chegar até o milagre dela. Mas aquilo que estava sobre ela, a fé, ela acreditava que aquele profeta chamado Jesus, que estava ali, se ela ao menos tocasse nele, ao menos tocasse nas suas orlas, não precisava nem de tocar no corpo físico, somente num pedacinho de pano. Aí nós falamos assim, irmãos, nós iremos lançar a campanha, só um exemplo, dos lenços que saram, igual o apóstolo Paulo fazia. Se eu não me engano, Atos 19, alguma coisa. Não dava para Paulo ir aonde tinha os enfermos. O que Paulo fazia? Ele usava lenços e aventais de uso pessoal. Aonde chegavam os lenços e os aventais de uso pessoal de Paulo, a Bíblia relata, não sou eu não tenho culpa disso. A Bíblia fala que os demônios fugiam e as pessoas eram curadas. Isso é o mover profético. Só vive em profético quem tem fé para isso. Se você não tem fé, nada vai acontecer. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Tudo na sua vida, irmãs e irmãos, exige fé da sua pessoa. Para ouvir a palavra e acreditar, exige fé. Para ouvir a palavra e praticar o que você ouve da palavra, vai exigir se você acredita ou não, fé ou não. Mas quem quer vencer, sai da lógica e age na fé. Olha para o seu irmão mais uma vez, com amor e respeito, e fala assim, irmão, se você quiser vencer, saia hoje do raciocínio, da lógica, e age mais pela fé. Creia, acredite, como os homens do passado acreditavam. Aí você vai ver o impossível e o improvável também acontecer na sua vida. Quem crê nisso? Só quem crê.
Creia, igreja. Acredite nisso. É Bíblia. Palavra. Palavra de vida. Palavra que homens inspirados pelo Espírito Santo deixou para nós praticarmos, para nós vivermos. Homens inspirados por Deus veio e foi que nem uma certa feita. Uma vez uma pessoa me indagou e falou assim para mim: eu não creio na Bíblia porque foram homens que escreveram. Eu falei, realmente, foram homens. Mas Deus é tão poderoso, se Ele quisesse usar um elefante ou uma formiga, Ele tinha usado. Agora Deus usou o homem porque Ele fez do homem a sua imagem e semelhança e assoprou algo dentro dele que nenhum animal irracional tem, que é o Espírito Santo de Deus. E eles foram cheios de Espírito para deixar para nós este manual de fé. E quem obedece, a vitória é certa, no nome de Jesus. É só crer, é só acreditar, que você vai ver muitas coisas na sua vida começar a dar certo, começar a andar, começar a ir para frente, no nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Eu vou fazer hoje igual os apóstolos faziam, igual os profetas faziam, até mesmo Jesus fazia. Deixa eu te falar uma coisinha. Uma certa feita havia um homem, lá em Atos relata isso, um homem sentado diante da igreja, na porta da igreja chamada Formosa. Quem já leu isso? Um coxo ali sentado. E estava chegando na igreja Formosa 2 apóstolos. Quem estava chegando ali? Como? Não, fala de novo, mais alto. Pedro e Paulo, dupla dinâmica. Estava chegando diante da igreja chamada Formosa. E havia um homem ali, coxo, doente, escravizado pela enfermidade da paralisia. Aí chegou Pedro e Paulo. Olha, dinheiro eu não tenho, dracmas eu não tenho, mas o que eu tenho eu vou te entregar hoje. Eu vou te dar. Pegou na mão dele e falou assim: levanta e anda. Somente a palavra deles teria sido suficiente. Mas Pedro e Paulo quis provocar algo dentro dele, pegando na mão dele, jogando ele para cima e falando: levanta e anda. Paulo e Pedro ali, Pedro e Paulo provocou uma fé instantânea no coração daquele homem. Eu não sei qual é o seu problema, não sei se você está manco ou coxo na sua fé, mas que esta noite, através dessa palavra, eu creio que Deus está pegando no coração da sua vida, no seu coração, chacoalhando ele, falando: levanta e anda, e vem para a fé, no nome de Jesus. Se coloquem de pé em nome do Senhor Jesus. Você crê no que sai deste altar? Você acredita que sai da boca do homem de Deus este altar?